Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Bola Voadora especial de American Horror Story. Para você, inscrito querido, que está sempre acompanhando a gente, obrigado pelo carinho. Para você, visitante flutuante, que está aqui toda semana assistindo a análise do episódio, mas que ainda não se inscreveu no canal, tá pensando o que da vida? Sério, nas últimas 2 semanas a gente teve muito mais visualização nos vídeos do que inscritos no canal. Semana que vem já é o 5º episódio, o episódio do Plot Twist. E semana que vem vai ser feriado, eu vou estar morrendo de cansaço. Se eu entrar nesse canal e a gente não tiver com 30 mil inscritos, eu não vou lançar o vídeo do 5º episódio, hein? Vou nem gravar. Então, se semana que vem não tiver vídeo de American Horror Story, a culpa é de você aí, que não se inscreveu. São ousados, é muito ousado, você sabia? O meu gosto. Mas eu sei que vocês serão bons amigos e vão se inscrever, não é? O 4º episódio da temporada foi, enfim, um episódio de algumas respostas, né? E foi aquele tipo de episódio que vem para esclarecer muita coisa, mas que não avança muito com a história, já que 90% do episódio foi constituído de flashbacks. Nos primeiros minutos do episódio, nós temos ali as 3 bruxas ressuscitadas e as 3 bruxas do Coven. As teorias, então, de que os corpos da Mallory, da Coco e da Dinah Stevens seriam receptáculos dos corpos de outras bruxas foram por água abaixo. Nós descobrimos que elas estavam simplesmente sob o efeito de um feitiço de identidade, para que não soubessem quem elas eram. Nós descobrimos ainda que a Dinah é o quê? Uma bruxa do voodoo. Quem acertou isso no último vídeo? Eu mesmo, um ponto pra mim, editor. Com quem eu tô falando? Sou eu que edito o vídeo, caramba. Michael confronta então as bruxas, confirmando ali o que a gente já estava prevendo desde o início da temporada, que as bruxas e o anticristo serão inimigos numa espécie de batalha. Aí então, gente, o restante do episódio, a gente tem basicamente sequências de flashbacks mostrando 2 plots principais. A história da adolescência do Michael e os relatos de como a Cordelia, a Zoe e a Myrtle chegaram até ele. Vamos começar então pelas cenas do Michael com a Miriam Mead. É importante mencionar os detalhes dos cuidados que eles tiveram para fazer o Michael adolescente ter o mesmo corte de cabelo, e o mesmo estilo que o Tate, sim, o pai dele lá da Murder House. Nós podemos perceber então que a Miriam humana, ali na qual aquela robô foi baseada, ela era realmente uma outra personagem e não a Constance, como muita gente estava acreditando que ia ser. A gente não sabe qual é o motivo que levou o Michael a sair da casa da Constance. Como a Jessica Lange aparentemente só vai aparecer em um episódio, eu acredito que é possível que ela vai aparecer somente em um flashback e que a Constance provavelmente está morta. Seria muito trágico, mas eu acredito que é possível, até mesmo que o próprio Michael tenha matado ela. Enfim, a questão é que de alguma forma o garoto chegou aos cuidados da Miriam Mead, uma viúva de 3 maridos. Pode chamar de viúva quando foi a própria mulher que matou os caras? Uma viúva de 3 maridos que é praticante da religião satânica. Aliás, gente, pra quem não entendeu, o Nima que eles repetem ali quando acabam de fazer uma oração é Amen ao contrário. Ah, agora eu entendi! Michael e a Miriam criaram uma relação de mãe e filho, e essa relação foi tão forte que um dia lá no supermercado o menino se ofendeu com o modo que o açougueiro tratou a mãe dele, A coitadinha estava simplesmente pedindo uma cabeça de bode para usar ali no ritual satânico, quem nunca, gente? Enfim, o Michael usa os seus poderes para esfaquear o açougueiro e é aí que ele acaba indo parar na prisão. Lá na prisão, ele explode um dos policiais que estava batendo nele, e isso não só é gravado, como também chama a atenção da Academia Hawthorne para Garotos, e também fica ali em Los Angeles. A gente já estava sentindo desde o primeiro episódio que uma hora essa academia de bruxos ia aparecer, e olha aí se não são os bruxinhos marcando presença. Pois é, aí nós somos apresentados aos professores Baldwin e Behold. Nesse momento, o Behold faz um comentário muito interessante, provocando um dos alunos, perguntando se ele não está afim de aprender truques de cartas no castelo mágico do Neil Patrick Harris. E eu vi muita gente comentando que isso podia ser uma referência ao personagem que o Neil Patrick Harris interpretou na 4ª temporada, onde ele era um mágico psicopata, Mas não, gente, não é isso. Até porque se fosse, eles não iam mencionar o nome do ator Neil Patrick Harris, sim o do personagem dele lá na Freak Show. A referência aqui é uma escola de truques de mágica da qual o Neil Patrick Harris faz parte, que realmente existe em Los Angeles, chamada Magic Castle. Aí você não recebeu sua carta de Hogwarts, mas já pode se inscrever aí na escola.
Falando em Hogwarts, a gente tem então Alvo Dumbledore, que no caso aqui se chama Ariel, que nem a Pequena Sereia, e é o grande chanceler dos bruxos. E nós temos aqui também um ajudante dele, John Henry Moore, que é interpretado pelo Cheyenne Jackson. O Ariel mostra para eles o vídeo do Michael e decide ir atrás do garoto, mesmo que o ajudante dele seja contra. O John Moore é o único que é contra toda aquela ideia desde o início. Talvez porque ele tenha um pouquinho de senso, né? E perceba que aquele menino que explodiu a cabeça do policial tem algo errado dentro dele. Tipo, sei lá, capeta. Né? É a pena fazer um destaque aqui para esse personagem John Henry Moore. Como nós podemos ver, ele é o único que desde o início desconfia do Michael, né? E durante o episódio inteiro ali, ele não vai com a cara dele. Isso me levou a pensar em alguns momentos, né? Que seguindo ali a lógica de filme de terror, série de suspense, né? Talvez ele vai ser o primeiro a morrer nas mãos do Michael no restante aí desse flashback que vai continuar no próximo episódio. Só que aí eu lembrei que o Cheyenne Jackson está no elenco regular dessa temporada. Tanto que ele até tem o nome dele na abertura. E aí isso já me fez acreditar no contrário, então. Que talvez o Michael vai matar todos os bruxos ali e que o John Henry Moore vai ser o único que vai conseguir escapar. Para ele estar no elenco regular e ter aparecido só agora, ele deve estar garantido em todos os episódios daqui pra frente. Ou seja, ele com certeza tem uma função importante na luta contra o Michael. Enfim, o Ariel busca o Michael na cadeia e revela pra ele a verdade. Você é um bruxo, Harry. Eu sou o quê? Um bruxo. E vai ser um bruxo de primeira assim que tiver treinado um pouco. E apesar da referência a Hagrid e Harry, a cena na verdade lembra muito o encontro do Dumbledore com o Tom Riddle, quando o Alvo ainda não fazia ideia de que ele estava falando ali com o futuro Lorde das Trevas. Até alguns trechos do diálogo são iguais, né? Aliás, fãs de Harry Potter que estão aí pegando as referências, vocês já viram a playlist de vídeos que nós temos de Harry Potter aqui no canal? A gente tem inclusive um julgamento do Dumbledore, onde nós julgamos as atitudes dele. E eu tive que ser o advogado que acusava o Dumbledore. Então eu acabei com a raça daquele senhor. Ou não. Enfim, assiste lá, eu acho que vocês vão curtir. Eu vou deixar os links no final desse vídeo, ok? E, enfim, o Dumbledore lá de American Horror Story leva o Michael com ele e nem percebe quando o Michael tá se fazendo de assustado ali e discretamente mata o policial que eles deixaram pra trás com um simples gesto. Gente, ali já ficou claro pra gente que o Michael tava só atuando, fingindo um papel pra enganar os outros. Ele tá ali nessa cara de piedade, nesse papinho de que não pode controlar os poderes, de que não sabe o que tá acontecendo, mas é tudo papo furado. Ele tem a consciência do que ele tá fazendo sim, e ele tá matando as pessoas de propósito. Nesse momento aqui, a Miriam tá do lado de fora da delegacia e ela grita pro Michael que ela é uma crente verdadeira, né? E que ela sabe que ele vai deixar ela orgulhosa. O Michael entra no carro com um sorrisinho tão de satanás que a gente sabe o que ele tá fazendo. Ele não é inocente porcaria nenhuma. Depois de um mês, os bruxos testam o Michael através de vários testes super difíceis e descobrem que ele é um bruxo de nível 4. Isso é uma coisa que nunca existiu entre eles. Eles passam a acreditar então que o Michael realmente é o bruxo de uma profecia chamada de Alpha, né? Esse Alpha seria um bruxo mais poderoso do que uma Suprema, que seria capaz de passar no teste das 7 maravilhas e tomar o lugar da Suprema, restaurando o lugar que os bruxos homens acreditam que é deles. Nós temos a comentar sobre isso. Primeiro, lá no início, quando eles viram um vídeo do Michael antes do Ariel ir buscar ele, o John Moore disse que aquele garoto não parecia ser um bruxo, de que aquilo ali parecia mais um caso de possessão demoníaca. Bom, eu fiquei me perguntando, né, se os bruxos sabem que existem demônios, eles não podiam ter feito nenhum teste com o Michael, sei lá, analisar o sangue dele para descobrir que ele realmente tem o sangue de Satã, né? Porque, gente, bora lá, o meu entendimento é de que o Michael não é realmente um bruxo, ele só tá se passando por um bruxo. Todas essas magias que ele consegue fazer são, sei lá, feitiços de Satanás, né? É por isso que ele consegue fazer várias coisas que nenhum dos outros bruxos consegue. E ele tá ali disposto a fazer os bruxos acreditarem que ele é mesmo esse Alpha, porque ele quer tomar o lugar da bruxa suprema, né? Inclusive, isso lembra muito algumas questões do Apocalipse bíblico, onde é profetizado que o anticristo iria surgir como um falso profeta e que os homens fracos iriam seguir ele, acreditando que ele seria a sua salvação, mas que alguns poucos iriam notar que ele realmente pertence às trevas. Nesse caso aqui é possível inclusive que esse tal de Alpha realmente exista, mas não seja o Michael. Talvez esse Alpha vá surgir aí no decorrer da temporada,
né? Até porque, inclusive, esse título de Alfa é uma referência a Jesus Cristo em pessoa, que, como dito na Bíblia, ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. De certa forma, gente, o Michael ele representa o começo da ascensão dos bruxos, né? E também representa o fim do mundo. Então, será que o anticristo ali é esse alfa do qual a profecia dos bruxos fala, né? Ou será que ele é só um falso alfa, distraindo as pessoas do alfa verdadeiro? Tem muita gente apostando que aí nessa história de alfa, a Mallory tem uma participação especial. Talvez o Michael seja realmente aquele que a Bíblia chama de falso profeta, né? E a Mallory seja essa tal alfa da profecia, e ela poderia ser capaz ali de unir os bruxos e as bruxas, quem sabe, né? Ainda tem muita gente que aposta que a Mallory é um anjo, ou então descendente de anjos, assim como o Michael é descendente do diabo, né? E embora a gente não possa ter certeza disso, a gente já sabe que ela não é simplesmente uma bruxa qualquer. Ela é uma bruxa mais poderosa, tanto que dá pra fazer uma comparação na cena em que ela recebe uma tarefa de mudar a cor das pétalas da rosa e na cena que o Michael tem que ter a visão no espelho. Tanto ela quanto ele surpreendem os seus líderes, fazendo o que foi pedido de uma forma completamente diferente. Ou seja, eu acho que dá sim pra confiar na teoria de que, independentemente deles serem bruxo e bruxa, anticristo e anjo, alfa e ômega, sejam o que eles forem, eles estão representando lados opostos ali, que um vai ter que tentar derrotar o outro. Vamos falar então sobre a Mallory, né? Foi muito bom ter um vislumbre dela como bruxa numa cena em que a gente já tinha ficado feliz ali no flashback, porque nós tivemos o retorno da Zoe. Gente, um comentário aqui. Eu achei que nessa cena em que a Mallory sorri ali, né? A Billie Lourdes ficou tão parecida com a mãe dela quando era jovem. Caso vocês não saibam, ela é filha da Carrie Fisher, nossa ídola, que infelizmente nos deixou há algum tempinho já, né? Caso você não viva dentro da bolha nerd, né, e não se lembre aí de quem é Carrie Fisher, é a digníssima princesa Leia de Star Wars. Enfim, só pra comentar mesmo, porque foi muito bom poder relembrar aquele sorriso da Carrie agora no rosto da filha dela. Bom, então nessa cena aqui, que a Zoe e a Cordelia ficaram espantadas, né, elas percebem que o poder da Mallory realmente é muito grande, e a Zoe comenta que ela disse que a avó dela é descendente direta das bruxas de Salem. Então, gente, algo de importante essa menina tem. Ela não é qualquer uma, não. Porque aí, a cena é interrompida com a chegada da Myrtle com um aviso importante. E aqui, gente, eu senti muita falta de explicarem como foi que a Myrtle voltou à vida. Que pra quem não lembra, a Myrtle morreu uma vez, condenada injustamente lá em Coven, né, quando a Fiona jogou o cigarrinho nela, e depois ressuscitou pelas mãos da Misty Day. Só que depois, no último episódio, ela condena ela mesma, né, por suas ações ao longo da temporada, e ela faz com que a Cordelia queime ela na fogueira de novo. Então, como foi que ela simplesmente voltou? Bom, eu acredito que ficou meio que subentendido que depois que a Queen morreu no Hotel Cortez, a Cordelia ficou com um lugar vago no seu conceito de bruxas. E aí a Cordelia foi e trouxe a Myrtle de volta, né, usando os poderes de Suprema dela, né, porque a Myrtle era uma das poucas pessoas em quem a Cordelia confiava. Não é nada confirmado isso, né, mas foi a minha interpretação ali da situação. Eu não sei se eles vão explicar isso melhor mais pra frente. Enfim, a Myrtle é quem traz a notícia de que as bruxas foram chamadas para comparecer à Academia dos Bruxos, e assim vão pra lá a Cordelia, a Zoe e a Myrtle, né. Gente, uma coisa que eu achei muito legal aqui nessa temporada foi eles mostrarem que a decisão da Cordelia lá em 2014 de revelar as bruxas pro mundo teve consequências, né. Uma delas então foi que a mansão dos bruxos foi queimada e que eles tiveram que se esconder ali no subterrâneo, dando origem ao local que hoje nós conhecemos como Outpost 3. Então, gente, tudo isso já contribui ali para aumentar a raiva que os bruxos sentem das bruxas, né? Enfim, aí na reunião, então, o Ariel conta pra Cordelia que acredita que o Michael é o Alpha, né? E ele pede para que ela administre nele o teste das 7 maravilhas. Detalhe aqui para duas coisas, né? Primeiro, a cara de deboche da Zoe quando ela escuta o pedido do Ariel. Segundo, depois que a Cordelia diz que não vai fazer o teste, porque ela estaria, assim, sentenciando o menino à morte se ela fizesse, né? Eles insistem dizendo por que não, né? E ela responde com a melhor frase da série: Because I'm the fucking supreme. É isso aí, Cordelia.
Acontece que o Ariel consegue tocar na ferida da Cordelia quando ele menciona a Queenie, que morreu lá no Hotel Cortez e que a Cordelia não conseguiu salvar. Uma pausa aqui para explicação, porque eu sei que alguns de vocês aqui não assistiram a temporada Hotel. Nessa temporada, o hotel é um local como a Murder House era lá na primeira temporada, onde os espíritos que morreram ali ficaram presos, né? Um dos espíritos é o do serial killer James Smart, que foi quem projetou ali aquele hotel, né? Então, em um dos episódios da quinta temporada, a Queen aparece lá no hotel porque ela está se hospedando ali para ir num show, e nessa estadia ela acaba sendo assassinada pelo James Smart. Então, como ela morreu ali, o espírito dela ficou preso no hotel. E era impossível para a Cordelia, mesmo com todos os seus poderes de Suprema, trazer ela de volta à vida ou tirar ela dali. Gente, é nesse momento que essa temporada se afirmou, assim, dizendo obrigado a vocês que assistiram a série desde o início, né? É tipo a série dando esse discurso pra gente. Porque que o episódio se tornou um crossover da 8ª temporada com mais 3. Murder House, Coven e Hotel. Foi uma coisa de louco, né? A aparição do Hotel Cortez, inclusive, foi incrível porque contou com a aparição do Evan Peters como James Smart, um dos melhores personagens que ele já interpretou nessa série, né? Não só a cena dele jogando cartas com a Queen foi icônica, mas também foi incrível a cena em que o Michael aparece ali. Sim, o Michael surge ali no hotel e no momento em que ele entra, o clima fica tenso e a postura do James Smart muda completamente. Gente, é de arrepiar assistir essa cena, sabe? E sentir como é que o Marty tem um medo gigantesco do Michael. A atuação do Evan Peters aqui foi muito boa. O Anticristo faz aquilo que a Suprema não foi capaz de fazer e salva a Queen. Na intenção de humilhar a Cordelia um pouquinho mais, ele ainda faz uma segunda parada. Eles vão até o inferno pessoal da Madison. Foi que acertou no último vídeo que aquele era o inferno pessoal da Madison? Onde a Madison trabalha ali como atendente da Bed Bath & Beyond. E bom, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar que esse episódio foi lançado oficialmente na quarta-feira, que era dia 3 de outubro. E nesse episódio do dia 3 de outubro, nós tivemos uma referência a Lindsay Lohan. Coincidência? Talvez. Enfim, o Michael aparece ali para salvar a Madison do inferno e logo depois de ela se oferecer descaradamente para pagar um boquete para ele, nós temos uma das melhores cenas do episódio, onde a Queen aparece e chama a Madison de vadia. Mas a Madison fica tão feliz que ela nem liga, ela dá um sorriso enorme e começa a abraçar a Queen, mesmo que a Queen continue chamando ela de vadia. Depois de tudo isso, o episódio termina com uma cena muito foda, onde a Cordelia, a Myrtle e a Zoe estão prestes a ir embora e o Michael chega com a Madison e com a Queen para esfregar na cara delas o que ele conseguiu fazer. O figurino dos três tem um impacto muito grande na cena, né? Tipo assim, eles voltaram do inferno, mas não, vamos comprar umas roupas novas primeiro, beleza. Principalmente junto com a música Glory Box que tá tocando ali na cena, né? E diante dessa cena, a Cordelia tem um desmaio. Teve gente que ficou em dúvida se o desmaio dela foi de surpresa ou se ela sentiu alguma força vinda do Michael. Bom, eu acho que pode não só ser um pouco dos dois, mas também é uma visão. Sim, no promo do próximo episódio, episódio 5, nós já podemos ver que a Cordelia tem uma visão do que vai acontecer com o mundo, uma previsão do apocalipse. E parece que é nessa visão, inclusive, que ela é atacada pelos zumbis que nós vimos lá no trailer. Enfim, quem foi que faltou nesse episódio? Sim, ela mesma, Misty Day. Por algum motivo ela ainda não apareceu nessa bagaça, mas vejam bem. Cordelia conta lá na hora que ela fala do teste das 7 maravilhas que um dos seus maiores arrependimentos é ter perdido a Misty quando ela colocou a Misty para fazer o teste antes da hora certa, né? Então é bem provável que o Michael ainda tente fazer alguma coisa com essa culpa que a Cordelia sente. Sei lá, uma chantagem para trazer a Misty de volta, né? Usar isso contra a Cordelia de alguma forma. É bom a gente já ficar de olho porque nós já recebemos 2 avisos do tio Ryan Murphy sobre os próximos episódios. O primeiro é que no próximo episódio, episódio 5, vai ter um grande plot twist, né? Uma reviravolta que vai deixar todo mundo espantado, aparentemente. E o segundo é de que no episódio 7 nós teremos um traidor entre os personagens, né? Quem vocês acham que é esse possível traidor? Poderia ser uma das bruxas traindo Coven, né? Ou seria um traidor do lado do Michael ali, passando do lado das trevas? Eu acho que é provável de ser a Madison, talvez. Porque a Madison deve ter ali uma gratidão agora ao Michael, porque salvou ela do inferno, né? Então, não sei. De qualquer forma, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário e se inscreve nesse canal, pelo amor de Deus. Se você é fã
de bruxos e de Harry Potter, corre aqui na nossa playlist, onde a gente debate o caráter do Dumbledore, se o basilisco é ou não um dos maiores furos de roteiro da história da J.K. Rowling. Eu acho que é, hein? E um dos nossos mais recentes julgamentos, onde eu fui o advogado da senhorita Hermione Granger, que foi acusada de imposição cultural contra os elfos. Confere lá e deixe seu apoio. Um beijo, meritíssimos e meritíssimas, e até semana que vem.